Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eric Moisés Beifos, sou acadêmico do curso de Geografia, bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria, e juntamente com meu colega, Marco Antônio da Rosa Soares, também acadêmico do curso de Geografia, vamos apresentar a oficina intitulada Drones, Definições, Usos e Legislações Brasileiras. Bom, então, a nossa apresentação a gente dividiu em 5 partes, onde a primeira parte a gente vai trabalhar um pouco sobre a definição de um drone, também alguns conceitos dentro dessa área, e também trazendo a origem dos drones com um contexto histórico, né? Dentro dos eventos mundiais que aconteceram, as guerras, até a atualidade. Já a parte 2, a gente dividiu alguns tipos de drones, né? Os drones multimotores, os drones de asas fixas e também os drones híbridos, no caso, e também como é feito o cadastro dentro dos órgãos legislativos perante aos drones, né? A ANAC, a DCA e também a Anatel. Então a gente vai especificar bastante como é feito esse cadastro. Já na parte 3, a gente vai trabalhar sobre as legislações brasileiras e também alguns aplicativos para mapeamentos, tanto para serem utilizados em celular como também em computadores, tanto nas versões gratuitas como também pagas. Já na parte 4, a gente vai trabalhar sobre a diversidade de recursos, né, no uso de drones, especificando bastante na área ambiental e também nos estudos geográficos. E também na parte 5, a gente vai fazer uma atividade prática, ou seja, uma simulação de um voo, né, que nosso colega Marco vai fazer essa simulação de voo a partir de um aplicativo. Então, pessoal, para a gente começarmos a nossa oficina, a gente gostaria de detalhar e explicar um pouco mais sobre o que seria um drone e qual a função dele. Então, um drone é uma aeronave não tripulada, que teve esse surgimento da palavra inglesa zangão, que foi traduzida então para o português, e também pode ser considerada qualquer tipo de aeronave que pode ser controlada através de um controle remoto e realizando também diversas funções, né, pela presença de um software. Dentre as mais relevantes funções, pessoal, a gente pode destacar a questão da obtenção de imagens e ou dados georreferenciados com uma alta resolução e um nível de detalhamento muito grande, né, essa questão, e sendo utilizada tanto para a questão de imaginamento, né, a questão de obtenção de imagens, e também quanto para a questão do sensoriamento remoto em geral. Bom, então depois de explicar um pouco mais sobre o que seria um drone e as funções dele, né, as breves funções, a gente vai explicar um pouco sobre o contexto histórico. Né? A gente vê que um drone, a gente vê os dias atuais, né, não vê muito sobre essa questão da história. Então ele já era utilizado bem antes do que a gente pode pensar, né, em grandes eventos mundiais. Então o primeiro marco no uso de veículos aéreos não tripulados foi durante a Primeira Guerra da Independência Italiana, no ano de 1849, onde a Áustria controlava a maior parte da Itália, através então do exército austríaco que atacou a cidade de Veneza usando balões carregados de explosivos que foram produzidos na Alemanha. Então, após esse grande evento, na década de 1940, a produção em massa ficou bastante conhecida pelo drone radioplano, inventado por Reginald Daniel e também Walter Higgert, que estimulou então a adoção de aviões controlados por rádio pelos militares, e não apenas para a questão de treinamento, mas também para a questão do combate. A gente destaca também, pessoal, que na Segunda Guerra Mundial, as bombas voadoras chamadas V1, elas foram utilizadas pelos alemães com o objetivo de atacar os alvos e também a grandes distâncias, no caso, sem colocar em risco os pilotos, e também foram os primeiros voantes de sucesso que ficaram conhecidos. Bom, então a gente pode destacar também como o padrão do drone é difundido nos dias atuais, a gente pode ver, ele foi inventado pelo israelita conhecido como Abi Karen, né, no ano de 1977. Ele tinha como objetivo, pessoal, de que esses veículos aéreos não tripulados tivessem os mesmos padrões de confiabilidade, segurança e desempenho que os aviões tripulados, no caso. E os protótipos existentes antes
dessa invenção do israelita, eles tinham pouquíssima autonomia e eram necessárias mais de 30 pessoas para controlá-los, então era muita coisa. E além também de destacar que eles voavam muito pouco tempo. Então, o inventor israelita, vendo essa situação, ele desenvolveu o Albatross, que ele tinha autonomia de 56 horas no ar e era operado por apenas 3 pessoas. Bom, pessoal, a gente pode destacar também, seguindo essa linha do tempo, falando um pouco sobre o Brasil, que foi apenas em 1972 que tivemos o primeiro drone, como resultado de um projeto do Centro Técnico Aeroespacial e também da Companhia Brasileira de Tratores. Eles produziram, então, um protótipo que era chamado de BQM-1BR. E ele acabou tendo seu projeto encerrado mesmo antes do seu primeiro voo. Então, né, ele só foi retomado apenas no ano de 2004 pela Força Aérea Brasileira, que iniciou, então, os estudos para desenvolver e aplicar para a questão da vigilância. Voltando para o cenário global, pessoal, na Guerra do Golfo, em 1990, que foi um conflito militar travado entre o Iraque e as forças de coalizão internacional, liderada pelos Estados Unidos e também patrocinada pelas Organização das Nações Unidas, no caso, os voos se tornaram conhecidos pelo público em geral. E ainda houve muito intensificado o uso desses veículos aéreos não tripulados a partir da declaração de guerra global ao terror. Ou seja, pessoal, foi quando, após o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no ano de 2001, e resultou em que tal país levasse a público assim, a intenção de investir na utilização desses instrumentos. E, além disso, a gente pode afirmar que países como Israel, Irã e Reino Unido, eles possuíam e possuem aeronaves desse tipo para utilização em combate. Bem como também outros países, a gente pode destacar, que investem nessa tecnologia, ainda que seja apenas para vigilância. Então, vista essa crescente interesse mundial e as diversas atuações nos cenários de combate, o Departamento do Estado americano levou a público, em outubro de 2016, a assinatura da Declaração Conjunta sobre a Exportação e Uso Subsequente desses veículos aéreos não tripulados, tanto armados como também para ataque. Foi assinado, então, por diversos países, documento este que o Brasil não é signatário, porque ele não utiliza os drones para combate. Voltando novamente para o Brasil, nosso país, em 2009, pessoal, apontam então a criação pela aeronáutica do Grupo Trabalho Victor, que deu origem à criação do Esquadrão Horus, e ao recebimento da implantação do RQ-450 e do drone também RQ-900, que foram empregados pela primeira vez, pessoal, na Copa do Mundo da FIFA, em 2014. Mas foi só em março de 2017 que a primeira aeronave remotamente pilotada recebeu a aprovação do Ministério da Defesa. Então demorou muito aqui no nosso país para receber essa aprovação. Seguindo, então, a gente pode destacar alguns principais conceitos dentro da área dos drones. Temos, então, o primeiro conceito, que é o de RPAS. Então, tem aquela sigla em inglês, Remotely Pilot Aircraft System, que na tradução literal seria, então, um sistema de aeronave remotamente pilotado. Que nessa categoria, então, as máquinas são controladas remotamente por computador ou por celular. O próximo conceito, pessoal, é de VANT, que é a sigla de veículo aéreo não tripulado, onde nessa categoria, então, possuímos 2 representantes, os RPAS, e a outra subcategoria, que é a chamada de aeronave autônoma, que são proibidas, então, para uso civil aqui no nosso país. E também aqui ficam as principais representantes para uso profissional também. E outro conceito que a gente pode destacar também é a questão do SARP, que seria a tradução desse sistema de aeronave remotamente pilotado, que a gente falou anteriormente do primeiro conceito que a gente trabalhou. Mas essa tradução do termo, ela não é recomendada por questão da padronização dos conceitos
E, além disso, que essa sigla ela já está em uso e faz referência ao procedimento do segmento aeronáutico. Bom, dando sequência, pessoal, então a gente vai conhecer alguns tipos de drones. Então, temos o primeiro tipo de drone, que é os drones multimotores, onde, então, esse drone ele possui mais de um rotor. O rotor seria, então, a parte giratória do drone. E para manter a sua posição, então, são mais comuns do tipo rotativo. Assim também, a gente pode destacar que esses tipos de drones, pessoal, eles são mais comuns para venda no mercado, tanto para amadores como também para profissionais. Isso por consequência da facilidade de pilotagem e também, né, quando comparado a outros tipos, e do seu menor custo. Então, no mercado, tu encontra ele por um preço bem acessível. E esses drones também eles conseguem permanecer em sua posição estável no ar por um período considerado regular, né? Sendo que eles são escolhidos em ações mais para fotografia, filmagens e inspeções. A gente também pode destacar que, com base no número de rotores, os multimotores eles podem ter nomes alternativos, né, que nem os tricópteros com 3 rotores, quadricópteros com 4 rotores, os hexacópteros com 6 rotores, o octacóptero com 8 rotores, né? E é importante destacar que quanto maior o número de rotores, menor será a autonomia de voo da aeronave. Então, de forma geral, os multimotores eles apresentam problemas em relação a essa questão da característica de autonomia de voo, né? Conseguindo então permanecer no ar por cerca de mais ou menos 20 a 30 minutos. Bom, então outro drone que a gente pode trabalhar é os drones de asas fixas, que essa categoria de drone, então, ela usa asas como um avião normal para fornecer a sustentação. Essas aeronaves, pessoal, elas só precisam usar energia para alavancar e não planar no ar. Essas aeronaves, elas usam uma energia para alavancar e não planar no ar, já que, então, as suas asas elas geram uma sustentação vertical e à medida que elas avançam. Então, devido a essas características, esse tipo de aeronave é capaz de percorrer longas distâncias e também mapear grandes áreas e trabalhar por longos períodos, né? Alguns modelos desse tipo até são movidos a gás, que permitem então a permanência no ar por até 16 horas em apenas um único voo. Então, o drone em asa fixa ele é considerado mais adequado para a questão de mapeamento 2D e 3D, né? E também de áreas bastante extensas do que o multimotor que a gente falou anteriormente. E uma característica bem importante é que o usuário pode programar o voo com antecedência e verificar pilotando o drone, né? As vantagens desse modelo a gente pode citar a questão da precisão, da velocidade, da eficiência e também da qualidade das imagens. E também a gente pode destacar que é bem benéfico para os agricultores e também profissionais da área, pois é uma ótima opção de investimento. Mas a gente pode destacar também que o custo de um drone desse pode passar de 50 mil. Também a gente pode destacar as principais desvantagens também desse drone, que seriam, né, o pouso e lançamento, que eles necessitam, pessoal, ser realizados manualmente ou por meio de um instrumento de impulsão e sempre em um local amplo e aberto. Além de que alguns modelos eles precisam utilizar um sistema de paraquedas para amenizar o impacto no momento do pouso. Então, a gente pode passar para o próximo slide, que a gente vai trabalhar os drones híbridos, que vem sendo bem falado e comentado na atualidade sobre esses drones, que ele incorpora uma tecnologia chamada VTOL, que seria Vertical Take-Off Landing, que permite as decolagens em qualquer lugar, inclusive em áreas de difícil acesso, né? Sem controle, às vezes, e ao atingir uma altura de 80 metros, ele assume características de um voo linear de um vante de asa fixa. Então, reunindo assim as vantagens da facilidade operacional dos drones menores com uma capacidade de mapeamento RPAS. Bom, pessoal, a gente também pode explicar algumas características bem importantes sobre esses drones, que ele possui uma autonomia de voo de 4 horas e podendo percorrer distâncias num raio de máximo de 60 km. Ele também pode ser equipado
com um sistema de sensores estabilizadores que transmitem, então, em tempo real, em vídeo HD, nos espectros visível e também termal, para uma tela da estação de controle monitorado pelo operador. A gente pode destacar aqui um drone que é 100% produzido aqui no Brasil, que é o Nauro 500C. Então, se vocês têm interesse de pesquisar mais sobre um drone 100% produzido aqui no Brasil, e é um drone híbrido, tem essas opções. Bom, então agora eu passo a palavra para o meu colega Marco, que vai falar um pouco mais como é feito o cadastro de um drone. Bom, pessoal, e daí a gente chega aqui em como cadastrar um drone, né? Primeiramente, é muito importante a gente fazer uma diferenciação dos aeromodelos para os RPAs, né? E por que isso, pessoal? Bom, porque os RPAs a gente classifica eles em sendo para uso profissional, enquanto os aeromodelos seriam para uso não profissional, então para o uso recreativo, né? Por exemplo, eu gosto de pilotar meu drone, eu acho divertido, né? Ficar brincando com o controle. Perfeito, não tem problema nenhum. Só vai se encaixar em outra categoria. A gente ainda dentro dos RPAs que seriam ali para o uso profissional, como eu já falei, né? Por exemplo, para fazer um aerolevantamento, para fazer um mapeamento, né? Por exemplo, para agora que tem a notícia da entrega de comida por drone no iFood, né? Então, diversos usos profissionais. E dentro, desse RPA, a gente vai ter três classes: a classe 3, a classe 2 e a classe 1, que eu vou explicar também. Então, vamos lá, pessoal. Por que, que é tão. Por que, que tem tantas classes diferentes? Por que a gente difere? Tem uma diferença aí entre RPA e aeromodelo, quem quer para diversão, quem não quer. Pessoal, vamos lá. O objetivo de tudo isso é para facilitar a vida do usuário de drone. Como assim? Não entendi direito. Por exemplo, pessoal, o usuário ali da aeromodelo, que ele só quer se divertir, ele quer ter a maior facilidade possível para se divertir com o seu drone, com o mínimo de burocracia no espaço adequado para ele voar. Confere ou não? Ele não quer ter que preencher papelada, preencher tanta coisa. Ele quer voar ali no espaço adequado com o mínimo de burocracia possível. Beleza? É isso que as legislações vão tentar proporcionar para usuários da aeromodelo. Enquanto para os RPAs, eles vão ter uma burocracia maior, eles vão ter que preencher um maior número de papelada, eles vão ter que andar com mais documentos, né? Então não compensa tu ter o uso profissional. Não compensa. É porque, assim, lugares onde aeromodelos não podem voar porque eles não são lugares adequados, os RPAs, perante aí a solicitação aí de uma para eles voarem naquele espaço, eles pedem permissão para voar ali pro DCE, para voar num espaço que não é adequado, eles podem conseguir essa permissão. Então eles possuem mais documento porque eles têm aí uma maior gama aí de áreas que eles podem, com autorização, fazer aí o voo, Então mais áreas onde eles podem aí realizar seu trabalho. Então, vocês têm que entender que é por causa disso, que tem essa diferenciação e por isso, que eu comecei explicando isso primeiro. Confere? E dentro das classes é a mesma coisa, pessoal. Cada classe aí vai ter a sua legislação, Embora todas elas sejam semelhantes uma com a outra e tal, tem algumas diferenciações. Por quê, pessoal? Porque a classe 3 seriam drones que vão de acima de 250 gramas até 25 quilos. Tranquilo? A classe 2 seria de 25 quilos até 150 quilos. Beleza? E a classe 1 seriam acima de 150 quilos. No caso, o peso do drone com seus acessórios na hora dele decolar. Tranquilo? Então, como vocês podem perceber, se um drone sei lá, 500 gramas cair, ele vai gerar um impacto, um dano quando ele cair. Agora, se um drone de 140 quilos cair, o dano, o impacto vai ser muito maior. Além disso, um drone de 500 gramas, pessoal, ele não tem tanto poder que nem um drone de classe 1. Por exemplo, um drone da classe 3 pode chegar a 60 km, 80 km, sabe? Algo assim, classe 2 talvez chegue a mais, tal, 70 km, 80, 90.
Mas o de classe 1 é muito mais, pessoal. Então, conforme vai aumentando, o poder dele de causar danos vai aumentando junto. E por isso que conforme tu sobe a classe, vai ficando mais restrito, vai ficando mais tendo a necessidade de ter documento, mais burocrático o processo. Tudo isso para tu gerar segurança, né? Tanto para o usuário quanto para as pessoas que estão ao redor, né? Porque, gente, querendo ou não, um drone, né, ele é muito perigoso. Imagina ele dar na cabeça de alguém a 70 por hora, né? O dano assim é um dano que provavelmente vai tirar a vida de alguém. Então é por isso que a gente tem tanta legislação e preocupação. Não é só para encher o saco, né? Como muita gente pensa. Não. Também tem essa questão de segurança. Bom, pessoal, e aqui chegando na legislação brasileira, né, sobre o uso para o uso de drones, né, a gente vai ter basicamente 3 órgãos responsáveis aí, que são divididos, cada um aí cuida de uma tarefa, né, relacionado aí à parte de legislação de drones, a gente vai ver direitinho aí a divisão entre elas e para que cada uma aí, né, basicamente serve. Tá, vamos lá então. A Anatel, pessoal, Agência Nacional de Telecomunicações, né? Ela é responsável pela monitoração, pelo monitoramento, né? Da radiofrequência no território nacional, no território brasileiro. Perfeito? Então, todo aparelho que emite radiofrequência precisa ser monitorado aí pela Anatel. Perfeito? E como drone? Qualquer drone, independente do seu peso. Então, tanto faz se ele é classe 1, classe 2 ou classe 3, tanto faz, né? Ou se ele é Vant, ou se ele é RPA, ou se ele é aeromodelo, então tanto faz se ele é destinado aí para o uso casual, para diversão, ou se ele é para um uso profissional, para tu realizar um trabalho e tal, tanto faz. Eles precisam ser monitorados pela Anatel. E como a gente vai saber, né, se a gente está correto nisso aí? Que tem uma coisa chamada homologação. Então, no caso, o teu aparelho precisa ser homologado na Anatel. Basicamente, vai ter que cadastrar o teu aparelho na Anatel. Se tu comprar o teu aparelho em território, o teu drone em território nacional, em território brasileiro, tem grande chance dele já ter um adesivo ali da Anatel. Então, quer dizer que ele já foi homologado. No site da Anatel, tu também pode chegar, vai ter uma página lá chamada homologação de produtos. Nessa página, tu pode digitar ali o número de série do teu drone e tu vai também conseguir saber se ele já foi homologado ou não. Tranquilo, só que tu, né, como é muito normal em questão do drone, né, como não vale tanto a pena em questão financeira comprar um drone no Brasil, a gente acaba muitas vezes comprando ali um drone da fronteira, comprando ali um drone da China, um drone dos Estados Unidos ali pelo Express ou por outros sites aí de importação. Acaba que quando a gente faz quando a gente adquire nosso drone por esses meios, né, ele provavelmente não vai ser homologado pela Anatel, até porque ele nem estava no território nacional, território brasileiro, perfeito? Então o que a gente precisa fazer é justamente entrar no site da Anatel, fazer essa homologação, né, pra gente já poder entrar aí na lei, né, ficar correto perante a lei. Então, independente se tu tem um drone, precisa verificar se ele está homologado ou não. Perfeito? A partir disso, a gente vai ter o nosso segundo órgão, né, que é chamado de ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Por que que a ANAC ela é responsável? Basicamente, pessoal, ela é responsável então aí pela documentação, pela papelada, aquela burocracia e tal, certificado, licença, habilitação, é tudo a ANAC que vai fazer, perfeito? Basicamente, a gente vai ter uma legislação que é a legislação RBAC I94, é a legislação básica da ANAC, tá? Lá vai ter todos os conceitos, todas as regras, todas as leis que a gente precisa seguir bem basicamente, tá? Caso aí tu tenha, né, um uso mais profundo, por exemplo, digamos que tu seja aí, vá praticar aerolevantamento, tu já vai ter que procurar uma legislação específica, né, para essa atividade aí, porque ela envolve outras variáveis, como, por exemplo, ela precisa subir muito, tem que ter uma altitude muito alta para essa atividade. Perfeito? Então, pessoal, por que a gente segue essa ordem? Por que eu deixei essa ordem aqui para falar para vocês? Anatel, primeiro porque todo drone precisa ter. Já a Nike não, pessoal, são alguns drones. Os drones de uso profissional precisam ter o cadastro na ANAC. Agora, se for um uso corriqueiro, né, um uso casual ali para se divertir, um aeromodelo,
Então, talvez tu não tenha que se cadastrar na ANAC se teu drone aí for menor do que 250 gramas. Perfeito? Pessoal, e agora a gente parte pro DSEA, né? Continuando essa ordem. No DSEA, tu vai ter que primeiramente fazer o cadastro aí, né, no site do DSEA. A partir do momento que tu entra no site, tu vai entrar numa plataforma chamada Sarpa. Perfeito? O Sarpa é a plataforma do DSEA no qual tu vai fazer o cadastro. Como que tu faz esse cadastro, pessoal? A partir do momento que tu fez teu cadastro na ANAC, tu vai receber um PDF e lá vai ter várias informações de ti e do teu drone. Tá? Esse PDF tu vai colocar aí para fazer o teu cadastro no Sarpa e automaticamente o próprio computador vai ler todo aquele PDF e cheirar o teu cadastro, tá? Então é por isso que a gente segue essa ordem, porque se tu não fez o teu cadastro na ANAC, tu não vai conseguir fazer no DCE, porque tu precisa desse PDF, perfeito? Além disso, eu tinha esquecido de falar, mas é importante aqui, né? Parece meio básico, mas é importante a gente trabalhar essa parte. A partir do momento que tu faz teu cadastro ali na ANAC, pessoal, tu vai ter que colar o adesivo, eles vão te dar um adesivinho ali, né? Não vão te dar, mas vão te fornecer ali um número. Esse número, tu vai adesivar ele, né? Não precisa propriamente ser adesivar, né? A gente chama assim, mas pode pegar, escrever num papel, colocar esse papel aí num durex e colar com o durex ali no corpo do teu drone em um lugar visível. Perfeito? Então é importante ter aí tu fazer essa colagem aí do teu número da ANAC no corpo do teu drone. Perfeito. A partir do momento que tu entra ali no Sarpas, coloca o teu PDF ali da ANAC, faça a solicitação, registra, tu pode fazer a tua solicitação de voo no DCE. Como eu falei, pessoal, a gente vai ter uma diferenciação de áreas para tu poder voar. No início aqui do nosso vídeo, eu falei sobre áreas adequadas. Áreas adequadas são áreas próprias para o uso do drone. Então lá, tu não vai ter ali a passagem de pedestres, não vai ter ali. Ali são todas pessoas que sabem que ali tem o tráfego, tem o movimento de drones no espaço aéreo daquela área. Então já é uma área própria, né, para ir para essa atividade, tanto para o uso profissional quanto para o uso aí casual. A partir do momento, digamos que eu tenho que fazer aí tem que fazer, digamos, tem que medir, fazer um perfil topográfico da fazenda de um amigo meu. E não é numa área adequada. Nesse momento eu vou ter que ir lá no DCEA, pedir uma solicitação de voo e dizer, eu quero voar nessa área. Essa área não é adequada, eu sei, eu quero pedir a permissão. E lá tu vai preencher o formulário, preencher todas as informações e ele te fornece a permissão de voo. É bem tranquilo, vai ter todas as informações para tu preencher lá no Sarpa, né, a plataforma no site do DCEA, perfeito? Até porque o DCEA ele é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, né? Então aí, sempre que tu vai fazer aí o voo, né, um lugar não autorizado, tu precisa fazer, né, essa solicitação e também, né, mesmo às vezes que tu voe em um lugar que seja adequado, é legal tu fazer aí a informação do teu voo. Tu vai basicamente informar, ok, eu irei voar nessa área aqui, nesse horário, tananã. Tudo isso lá na plataforma do Sarpa. Perfeito. Bom, pessoal, agora a gente vai, né, entrar mais a fundo, né, entre cada um. Mas a maioria das coisas já foram faladas, né, então a gente vai dar uma passadinha mais rápida e também aprofundar no que a gente não falou, né. Como eu falei, a maioria dos drones importados, né, não possuem um cadastro na Anatel. Então tu vai ter que, né, fazer a homologação lá no site da Anatel. Onde que a gente faz esse cadastro, né? É através da plataforma Mosaico, né? Que tu vai preencher os dados do proprietário do drone e depois tu vai acessar ali a plataforma referente à declaração de conformidade e tu vai gerar aí o teu certificado de homologação. Ele vai pedir alguns dados do teu drone no segundo momento. Caso teu drone aí tu tenha comprado ali pela AliExpress e ele veio dos Estados Unidos, ele vai ter ali um número que é o FCC dele, que é o Federal Communication Commission, né? Que é basicamente, né, digamos que seja o responsável dos Estados Unidos, né, por fazer esse monitoramento, né?
Então, tu vai colocar lá no mosaico esse número e que eles vão requisitar caso teu drone venha dos Estados Unidos. Perfeito? E se for uma empresa, né? Se for, no caso, uma empresa, tu vai ter que colocar ali uma autorização de vínculo, um CPF, né? E um desses CPFs que tu colocar, o único tem que ser do responsável técnico. Tranquilo? Aqui no ANAC, né, pessoal, já tinha falado, é necessário o cadastro se o drone ele possui mais de 250 gramas com os acessórios deles, né? No caso aqui, é muito... a gente vai... muitos me perguntaram, né, durante a oficina, depois da oficina, por e-mail, como eu vou saber o peso do meu drone? Eu tenho que pesar ele? Eu pego uma balancinha, coloco meu drone e peso ele com os acessórios? Não, pessoal, o que vale, salve algumas exceções, né? Por exemplo, a gente tem alguns drones que o peso dele vem sido declarado como abaixo de 250 gramas, mas ele não é. Esses são casos muito específicos. Então, caso tu compre um drone, né, é legal tu pesquisar, ver se tem alguma coisa desse tipo. Mas, em geral, o peso é aquele que tá na caixa, sabe? Ele vem com o peso escrito na caixa e é aquele que vale. Tranquilo? Caso tu tenha feito o drone, né, que já é uma coisa muito mais avançada, mas tem bastante gente aí que faz o seu próprio drone, aí tu que vai realizar essa pesagem. Tranquilo? Tu vai entrar no site da ANAC, lá vai ter uma plataforma chamada CISANT, que é o Sistema de Aeronaves Não Tripuláveis. É lá onde tu vai fazer o teu cadastro, né? Então lá tu vai colocar se o teu uso é pro recreativo, né? Sendo aí um modelo sendo um aeromodelo, ou se ele vai ser não recreativo. No caso vai ser um RPA. Tá? Aí após o cadastro, gerado uma certidão do cadastro, não tripulável, validade podendo ser atualizada. Beleza, pessoal. O que é esse cadastro de certidão? É aquele PDF que eu falei para vocês. Esse PDF vocês vão colocar lá no site do DCEA. Quando vocês entrarem na plataforma, vamos já passar. E já indo aqui para o cadastro do DCEA, né, pessoal? A gente vai entrar ali no site do DCEA. Vocês vão fazer o cadastro de vocês. E daí vocês vão entrar no site do DCEA. Nesse cadastro vocês vão entrar dentro do SARPAS. E no SARPAS vocês vão realizar outro cadastro. Esse outro cadastro, vocês vão precisar do PDF que vocês pegaram lá no site da ANAC. Vocês fizeram esse cadastro, entraram na conta de vocês podem colocar ali múltiplos drones, né? Porque não é obrigatório que a pessoa tenha só um drone, né? Ela pode ter mais de um, ela cadastra mais de um drone e já deixa ali pré-configurado. Então, para realizar o cadastro desse órgão é necessário ter o certificado de cadastro da ANAC, porque vocês não vão ter ali nenhuma abinha para preencher nada assim, qual é o seu nome, não. Só vão tirar o PDF e o próprio computador vai ler todo aquele PDF, pegar as informações e passar lá para o site do DCE. Tá? O DCE ele costumava ser muito mais demorado, por quê, pessoal? Porque as pessoas que trabalhavam era muito pouco. Os drones passaram por uma popularização muito grande. O crescimento deles, sabe, era um crescimento... podemos dizer que é um crescimento em PA, né? Ele foi para um crescimento em PG. Então ele está muito, muito popularizado. E os trabalhadores do DCE, né, a quantidade não acompanhou isso. Então, quando teve essa popularização inicial, era muito demorado. Passava uma semana, 2 semanas e... às vezes ainda não estava pronto o cadastro. Hoje em dia não, pessoal. Às vezes 2 dias já mandam ali, já tem bastante gente trabalhando, né? Já foram atualizados e tal. Então tá bem mais rápido o processo. Bom, pessoal, e agora continuando sobre as legislações brasileiras, né? A gente vai falar sobre os tipos de operações. Mas por que a gente vai falar sobre isso, né? Eu gosto sempre de explicar o porquê que eu tô trazendo, né? Entre tantos tópicos que a gente pode trazer, né? Para esse primeiro momento. Por que trazer esse? Pessoal, porque, embora, né, como eu falei, isso seja para iniciantes, né? Seja um vídeo mais para iniciantes, trazendo os conceitos básicos e afins, para tu entender, né, toda a legislação, tu precisa saber principalmente os conceitos, tá? E, embora a gente vá fazer aí uma operação a mais básica, né, que a gente vai ver por último, outra pessoa, né, alguma pessoa pode querer fazer outro tipo de operação e é importante saber o termo dela, justamente, né, para ela poder procurar a legislação sobre, entender quando tu falar sobre uma operação veloz, entendeu? Então é importante a gente trabalhar sobre isso.
E o que é essa operação, né, EVLOS aqui? Significa Extended Visual Line of Sight. Basicamente, pessoal, vamos mandar no basicamente, é quando tu não consegue enxergar a tua aeronave somente, né, com a tua visão. Tu precisa do apoio de alguma lente. Por exemplo, ali no desenho, né, eu coloquei aqui um apoio de uma lente. Além de tu precisar do apoio de uma lente para tu conseguir enxergar o teu drone, tu também vai precisar de um auxiliar técnico. Então tu vai ter outra pessoa ali, né? Uma pessoa vai ficar responsável ali pelo manuseio do drone, enquanto outra pessoa vai ficar responsável ali por fazer a localização visual. Beleza? Então, indo para a próxima operação aqui, a gente vai ter a operação BVLOS, que significa Beyond Visual Line of Sight. Basicamente, pessoal, é quando a gente não consegue, né, enxergar a nossa aeronave remotamente pilotada, o nosso drone, nem mesmo com o uso de lentes, né? Então, como é que a gente vai saber onde é que está a aeronave, né, pessoal? A gente vai utilizar, né, tem dois tipos aqui. Ou a gente vai utilizar uma aplicação, como o Drone Deploy, né, que lembra que eu vou mostrar para vocês aqui no final, aqui na oficina, quem viu lembra, que a gente consegue ver onde o drone está, pegar aqui na câmera, onde o drone está voando. Então a gente consegue ver toda a trajetória do drone no mapa. A segunda alternativa é se o teu drone, né, for um drone aí de um modelo mais avançado e tal, mais caro, ele vai possibilitar tu fazer streaming, fazer o vídeo ao vivo, né, da câmera do teu drone. Então tem muita gente que gosta de controlar o drone, né? Isso é chamado de FPV, First Person View, que seria aquela visão por meio da câmera do drone, como se estivesse dentro do drone, sabe? Então é muito interessante, é uma modalidade que muitas pessoas gostam aí, né? De realizar o seu voo, né? Controlando ali o drone apenas pelaquela câmerazinha que fica embaixo dele, como se estivesse, né? Dentro do drone controlando ele. Então, essas são as duas... são os dois modos aí de controlar o teu drone dessa maneira. Além disso, né, tu vai precisar do teu auxiliar. Vamos pular aqui. A próxima operação, pessoal, a gente chama de operação VLOS, que significa Visual Line of Sight. Essa é a mais comum, a que a gente mais encontra, né, e provavelmente que a gente vai fazer um teste seria com essa, né, que é uma operação no qual a gente pode fazer sozinho. E a gente, né, sem o apoio de lente, somente com a nossa visão, a gente consegue enxergar a nossa aeronave remotamente pilotada. Além disso, pessoal, eu gosto, né, sempre de relembrar que dependente da sua dependente, né, de qual operação você vai fazer, você vai ter algumas legislações diferentes, vai ter que seguir algumas regras diferentes, algumas normas diferentes, né? Porque foi que nem aquilo que eu falei, pessoal, aquela aeronave que está a tua linha de visão e tal, ela pode causar se, né, caso tenha algum problema e tal, é muito mais difícil ela causar um dano do que uma aeronave que está, sei lá, quilômetros de distância. Perfeito? Então, uma aeronave que está longe, tu não consegue enxergar, né, ou precisa de outra pessoa aí para te passar, né, como é que tá a situação, acaba, né, caso tenha algum problema, passível de gerar danos muito maiores. Então, por isso que a legislação é diferente, sendo um pouco mais rígida, né, com um tipo de operação quanto o outro, né? Então, pessoal, a gente vai falar aqui sobre aonde eu posso voar. Eu peguei aqui essa fonte, né, do AIC N17/18, que é basicamente, né, como eu falei, uma das legislações básicas. Então a gente vai ter aqui, ó, zona urbana, o uso de FPV. O que é a FPV? Foi o que eu acabei de explicar. First Person View, que seria só quando a gente consegue enxergar ali o drone por meio da câmera. A gente controla o drone por meio daquela câmerazinha que fica nele, como se a gente estivesse dentro dele. Tranquilo? Então a gente vai ter que na zona urbana ele só no princípio da sombra. Já vou explicar o que é. Na zona rural ele é livre e nas áreas adequadas é livre também essa modalidade. Tranquilo? O que seria o princípio de sombra, pessoal? Pessoal, esse princípio da sombra é basicamente um espaço imaginário que o piloto de drone imagina de cerca de 30 metros de qualquer prédio, de qualquer casa, de qualquer instalação.
Então, se tem uma casa aqui, um prédio, ele vai ter que se manter 30 metros afastados, perfeito? É esse o princípio da sombra. E da onde saiu esse número? Ele inventou, achou bonito? Não, pessoal. Foi por meio de testes, tá? Qual foi o teste que eles fizeram? Caso o drone se desligue do nada, né? A gente tem casos disso. Acontece às vezes, né? Por causa de um bug no aplicativo, às vezes por causa de um bug no drone. Acontece, enfim. São casos imprevistos, né? Mas caso do nada ele se desligue, pessoal, esses 30 metros é a distância, né? E caso ele aqui, ó, não esteja acima, né, da velocidade, do limite de velocidade, ele não consegue bater no prédio, ele não passa dos 30 metros de distância, ele não consegue cruzar essa distância se ele se desligar do nada e estiver dentro do limite de velocidade. Então foi pensando justamente nisso, caso ele se desligue do nada, ele não bate em nenhum prédio. Perfeito. O que é esse afastamento, pessoal? A gente vai ter ali pistas de pouso e pistas de decolagem, né? E essas áreas a gente chama, né, de áreas proibidas, áreas onde tu tem que ter um afastamento, no caso da zona urbana, de 2 quilômetros. No caso, um aeroporto aqui, a gente vai ter que manter uma distância do raio de 2 quilômetros do aeroporto. E numa zona rural de 3 quilômetros. Então, dentro do raio de 2 quilômetros ali, por exemplo, podemos pegar o exemplo do aeroporto mesmo, né? A gente tem que manter aí um afastamento de 2 quilômetros, tá? Em áreas adequadas não se aplica, obviamente, porque a gente não vai ter nenhum, né? A altura aqui, no caso, o quanto teu voo, né, pode subir até o máximo, a gente vai ter 40 metros aqui na zona urbana, né? Que os aviões são 120, né? Eles percorrem mais ou menos nessa altura, e os helicópteros em 60, né? Então em 40 tu não pega nenhum dos dois. Em zona rural 50, e nas áreas adequadas tu consegue subir muito mais aí para os 400 pés, que dá mais ou menos 120 metros. Tranquilo? O limite de velocidade aqui a gente vai ter um limite, né? De forma aí que caso a gente perca o controle, a gente consiga, né, parar e parar o drone de forma a não causar tantos danos, né? E como a zona rural, ela não tem tanta gente e tal, é aumentado um pouquinho esse limite de velocidade. Já nas áreas adequadas não se aplica, né? Porque tem muitos praticantes de drone racing, né? O que seria o drone racing? É outra modalidade, e no caso seria uma corrida de drone, né? Então aplicada nas áreas adequadas aí, a gente tem drone que chega a 120, 130 quilômetros, e eles fazem uma corrida de drones, né? Bem legal de assistir, vocês podem pesquisar no YouTube depois, tá? E a gente vai ter aqui ainda distância de pessoas não anuentes, né, pessoal? O que são pessoas não anuentes? São pessoas que não estão dentro da operação. Por exemplo, já chega eu, o professor lá, para realizar uma operação, e tem outras pessoas, a gente precisa manter aí uma distância de 30 metros. Pera, uma projeção vertical de 30 metros, né? Caso seu drone seja aqui, a projeção vertical aqui, né? A pessoa aqui, a gente vai ter a pessoa aqui embaixo, a projeção vertical no drone, no caso aqui, né? Não pode estar menos de 30 metros de distância dessa pessoa que não faz parte da operação, que não concorda, que não ali expressou a sua permissão, né? Para tu sobrevoar mais perto dela. Em zona rural, como o limite de velocidade vai aumentar, a gente também, né, aumenta essa distância que a gente tem que ter dessa pessoa não anuente. Em áreas adequadas também não se aplica, né, que aí são áreas próprias para isso, já são controladas, né, o tráfego de pessoas. Aqui também a gente vai ter, né, algumas falas, como eu falei, né, só trouxe aí de forma escrita mais fácil. Então aqui, pessoal, a gente chega num comparativo de drones, né? Eu também quero abordar algumas questões, né? Eu tô abordando algumas questões que foram me perguntadas por e-mail durante a apresentação, durante a oficina. Tô tentando abordar. E aqui uma das opções, né, que foi uma das perguntas foi: tem um drone mais barato, né? Como é que seria um drone mais de entrada para uma pessoa que só quer brincar ou quer fazer sei lá, um trabalho de TCC e tal, mais simples, não tem condição de pagar 2.000 num drone, tem um modelo mais barato? Aí eu falei, tem um modelo aí da DJI, né, que é R$ 750, né, e tal. Depois eu vou mostrar aqui.
Então a gente vai ter diversos modelos, tá? DJI mesmo, vocês podem procurar, que é os 700, 800 reais. Mais barato que isso, a gente já não tem, né, tanto comparativo de qualidade. Esses 700, 800 reais já consegue ver um vídeo aqui, um vídeo ali. Já são drones, né, de marcas mais renomadas, mais conhecidas e tal. Tem mais uma garantia, né? Mas aqui eu quis trazer, né, outros modelos de drone que já são aí para um uso, né, não digamos profissional, mas um profissional iniciante, podemos dizer assim, né? Então aqui eu também trouxe um exemplo de tabela comparativa. Por que eu trouxe esse exemplo, pessoal? Porque como eu falei, esse vídeo, oficina, foi justamente para pessoas, né, entrarem nesse mundo dos drones. Então não fazia sentido eu só falar dos drones e tal e não tentar dar uma mãozinha, tentar dar uma explicada em como, né, o que tu deve olhar quando tu for comprar aí o teu primeiro drone, né? Que eu sei que muitas pessoas aqui, né, mencionaram no questionário que não possuem um drone. E caso venham a adquirir no futuro, né, eu fiz uma tabelinha comparativa para tu comparar dois tipos de drone ou até mesmo, né, ver as qualidades de cada um aí e poder ter uma facilidade maior, né, na hora de tu comprar o drone. Então aqui, eu coloquei aqui, ó, câmera vídeo. O porquê, pessoal? Porque a gente vai ter câmeras melhores, câmeras piores, vídeos melhores e vídeo piores, né? Caso tu seja uma pessoa que não se importa tanto com a qualidade, eu vou só fazer um mapeamento e tal, não importo tanto com isso, eu me importo muito mais com a bateria, tá? Então tu tem que olhar, né? Às vezes um drone tem uma bateria muito melhor, mas a câmera é pior. Então vai. Mas caso tu já queira, quero começar aí no ramo de fotógrafo com drones para formaturas. Aí, pô, tu já vai querer pegar uma câmera, um vídeo muito melhor, né? Tem que fazer toda a variação conforme o teu objetivo, né? A gente vai ter a bateria, que nem eu falei. Outra coisa sobre a bateria, pessoal. A fabricante, ela sempre vai realizar testes e vai informar ali na caixa, né? Ali no manual, quanto de tempo, né? O drone dura, assim. Se eu não me engano, o teste eles fazem com o drone andando em linha reta, né? Mas, pessoal, eu acho muito importante que vocês, caso, achei legal o Finish 8 Mini, mas estou em dúvida com o Hubson Cine Mini SE. Qual é melhor? A diferença de preço é pequena, né? Aí vão ter perto dos 200 reais, não é tanta diferença comparando com a 2.000, né? Eu quero saber qual deles tem uma bateria maior. Um diz 30 minutos e o outro 40. Pessoal, calma lá. É muito importante que a gente entre no YouTube e pesquise Finish 8 Mini duração de bateria. Ou Battery Duration, né, em inglês também. Tu provavelmente vai achar um vídeo de pessoas que testaram na prática, e elas mesmas testaram, para ver se condiz com o que o fabricante falou, né? Que muitas vezes a fabricante ela realmente não pode mentir, né? Mas ela faz o teste ali em condições adequadas, né? Com o drone voando numa velocidade menor, que gasta menos bateria. Com o drone voando ali sem vento nenhum, que também gasta menos bateria e tal. Então todas essas condições influenciam no tempo de duração da bateria. Então às vezes é legal tu ver, às vezes ali no drone diz que durava 48 minutos e tem um caso que ele só durava 37, 36, se não me engano. Então tem todas essas variações, é legal, né? Tu dá uma conferida. A gente vai ter a questão do peso, e aqui a principal, né, importância da gente olhar o peso é justamente para ele se encaixar numa classe ou não. Por exemplo, eu quero fazer ali um drone só para os trabalhos da faculdade ou só para me divertir, então eu provavelmente vou querer um drone que seja abaixo dos 250 gramas, né, para não ter que passar por toda aquela burocracia, para eu me registrar na Nike, me registrar no DCEA, BIT, solicitação de voo, tudo isso é muito mais fácil eu pegar né, pegar ali um drone abaixo de 250 gramas, beleza? O gimbal, pessoal, o que é o gimbal? Pessoal, vocês conseguem ver aqui, ó, a câmera, ela é acoplada no drone por meio de umas perninhas, né, por meio de um dispositivo, isso aqui tá pra ver, ó, né? Tem um dispositivo que fixa ela no drone. E também a gente vai ver que tem algumas diferenças entre um gimbal e o outro. Como que a gente pode ver? Vai ter que pesquisar no YouTube e ver aí as pessoas fazendo os reviews, né? Não tem jeito, galera. E alguns gimbals, eles possibilitam que a câmera dê uma mexidinha. Então tu vai ver que o vídeo ele fica como? Tá uma tremidinha bem pequenininha. Mas caso, né, o teu trabalho aí precise ter uma precisão de vídeo muito grande, é interessante dar uma pesquisada aí no gimbal. Caso não,
seja um uso mais casual e tal, vai tirar umas fotos mais casuais, não tem problema, pode até pular isso. O alcance, o que que é, pessoal? Alcance é justamente, né, é uma coisa que vocês não precisam levar tanto em conta, que seria o quanto o drone em linha reta andando conseguiria chegar, né? Isso é uma coisa que para nós iniciantes não tem tanto, né? Não tem tanto necessidade da gente pesquisar e tal, até é proibido a gente fazer aí voos de alcance, mas caso alguém queira, né, deixei aí. As funções extras são justamente aí outras funções que ele pode oferecer, né, pessoal? Tanto como aplicativo, ele possui suporte, como é que é aí a questão das peças, né? Tudo isso é uma coisa que a gente pode dar uma avaliada extra, né? Será que é fácil? Caso estrague, eu tenho uma garantia e tal. Funções extras. Armazenamento, né, pessoal, basicão, tu vai ter que armazenar tuas imagens, teus vídeos feitos. Então, para isso, né, a gente tem dois tipos de modelo. A gente vai ter drones que possuem aí uma memória interna, que daí ele é uma memória muito maior e tal, tu vai ter que retirar depois. E tem drones que possuem entrada para aqueles cartões sem memória, que tu faz um voo, tira aquele cartão de memória e coloca outro. Ah, um é melhor que o outro? Não sei. Cada um tem a sua preferência. A gente gosta do cartão memória interno maior. A gente gosta ali de fazer um voo, já tira o cartão memória, né? Para certificar que não vai dar nenhum problema e perder toda a gravação. Cada um. Sensor de obstáculo, pessoal, muito importante. Pra vocês terem ideia, todo drone vai ter um sensor de obstáculo embaixo deles. Por que isso? Porque eles precisam pousar, né? Então esse sensor de obstáculo aí vai ajudar no pouso. Mas tem alguns drones também que eles possuem um sensor de obstáculo nas laterais deles. Se eu não me engano, o Hubsan Cine Mini Pro, ele é um exemplo disso. Ele tem sensor de obstáculo na parte lateral dele também, né? Caso vá bater alguma árvore, bater alguma coisa, ele dá uma afastadinha, tá? A gente vai ter resistência a vento, que foi aquilo que eu falei, pessoal. Se tu tem algum uso, né, mais profissional, sabe? Marquei um dia, né, por exemplo. Vou tirar foto de um casamento. Marquei um dia, eu tenho que ir naquele dia, né, para não mudarem o dia do casamento. É importante, né, tu pegar aí um drone que tenha resistência ao vento, porque tu não sabe como é que vai estar as condições climáticas naquele dia, com certeza, né? Por mais que tenha previsão, pode ocorrer um imprevisto. É importante. Caso não, se fazer um mais casual, vou tirar foto ali, deu uma vassouraca, deu alguma coisa, né? Então, é muito mais fácil, né? Muito mais barato tu comprar um, né? Talvez que não conta com essa resistência ao vento, né? Porque tu pode simplesmente ir em outro dia. Mas claro, tudo fica aí, né? Conforme a pessoa tem a sua preferência. E por último, a gente ainda vai ter os acessórios, né, pessoal? Que vão ser diversos acessórios, hélice extra. Vão ter se tem algum acessório mais pro próprio drone mesmo, né? Ou até acessórios de cosmético, né? Tem gente que pode deixar um bonequinho em cima do drone, aqui na cabecinha do drone, pode deixar um bonequinho e tal. Não importa com isso, não importa com o acessório e tal. Beleza, cada um tem a sua prioridade. Bom, por último, a gente vai ter os aplicativos para o mapeamento, né? A gente vai trabalhar com dois, o DJI Pilot e o Drone Deploy na nossa atividade prática, né? Mas tem alguns outros diversos aplicativos, né? Que para a gente saber se é bom ou não, só testando, né? Então eu trouxe alguns dos mais famosos aqui pra gente. Vamos passar a página aqui. Então, eu trouxe aqui o Drone Deploy, primeiramente, né? Porque, na minha opinião, ele é um dos mais famosos, um dos mais utilizados, né? Então, não tinha como não trazer ele. A assinatura dele é mensal ou anual, em dólar, né? Então, acaba encarecendo bastante aí pra gente, para os brasileiros, né? Ele tanto pode ser usado no Android quanto no iOS e pode ser espelhado no computador, né? Vocês vão ver, eu utilizei aqui no computador porque fica mais prático e tal para mim fazer para eu fazer a gravação. Tem o DJI GS Pro, né, que ele é com suporte para os drones DJI, ele é para o iPad, né? O que a gente vai usar depois é o DJI Pilot, né, que ele tem suporte para os drones DJI, no caso os mais novos, né? Alguns modelos mais antigos eles não vão atualizando, né? Mas tu consegue no DJI Pilot, né, que são da mesma empresa, colocar aí outros drones que não são DJI. Aí para verificar se é eficaz ou não, só testando com o seu drone, né? A gente vai ter o AirMap aqui, que ele é muito, muito, muito utilizado nos Estados Unidos e na Europa, né? Porque lembra que eu falei para vocês antes, né, que a gente vai ter que fazer aí
aquela solicitação pro DCEA, né? O AirMap basicamente faz isso pra gente, ele pede aí, faz tanto a notificação de voo, quando pede permissão para realizar um voo em uma área, então ele basicamente é um facilitador aí para esse processo, ele é gratuito tanto para Android quanto para iOS, né? Depois disso a gente vai ter o Pix 4T Capture, né, que ele é gratuito para Android e iOS, né? O Pix 4T Capture, né, eu vou aproveitar só para falar mais um pouquinho. Ele era muito bom, né? Ele assim, ele tem suas falhas. O principal problema é que ele tem muitos bugs, né? Então é muito comum os usuários reclamarem de bugs nele e tal. Mas ele é uma plataforma bem interessante, né? Caso não queira pagar nenhum dos dois, ou o DJ, os aplicativos DJ não deram certo, sempre dá pra testar o Pixel Capture, né? Ele só era muito mencionado por causa dos bugs. Bom, pessoal, então dando sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre a diversidade de recursos no uso de drones. Então, pessoal, a gente vê como nos dias atuais vem sendo bastante utilizado os drones, né, como nas questões das entregas de comidas e mercadorias. E a gente pode destacar, pessoal, uma notícia bem recente aqui para o nosso país, que no dia 21 de janeiro de 2022, a ANAC concedeu autorização, então, para delivery por drone aqui no Brasil. Então, foi obtida pela empresa Speedbird Aero, né, em parceria com o iFood, que agora, então, realizará entregas de delivery de produtos em todo o território brasileiro. Então, essa informação, né, é bem importante e bem interessante também para a questão de conhecimento, porque muitos países já utilizam drones para a questão de entrega de mercadorias, então já chegou no nosso país. Então, é bem interessante essa questão. Também, né, a gente pode citar o uso de drones em questão de resgates, né, que ele é um modelo que consegue fazer tarefas difíceis, como mapear locais de difícil acesso, né, como a questão dos reatores da Fukushima e também um acidente causado pelo tsunami que atingiu o Japão em 2011. Então, é bastante utilizado nas questões dos resgates e é importante também porque ele consegue chegar em locais de difícil acesso, como eu falei anteriormente. Também a questão da espionagem, usada para a questão do setor civil, né? A inteligência artificial, muito utilizada essa questão agora, a questão da pandemia, né? Os Jogos Olímpicos, lá, que foi utilizado então os drones para fazer alguns shows pirotécnicos usando os drones. Também a questão da construção civil, né? Usando os drones para fazer desenvolvimento de loteamentos urbanos, e também, enfim, é bastante utilizado. E então, focando principalmente para a questão dos estudos ambientais. A gente vai falar um pouco mais agora nos próximos slides. Bom, então, a gente pode citar bastante aspectos onde a importância do drone pode ser bem utilizado. Né? Então, temos o primeiro aspecto, a questão da análise ambiental, né? Onde a gente pode citar, né, como o drone pode ser utilizado como auxílio nessa questão. Dentre a questão da análise da degradação florestal, o acompanhamento de alterações da vegetação, análise de riscos ambientais, o monitoramento de atividades ilegais, nos mostrando então, pessoal, que o drone ele tem muitas funções e podem ser utilizados, né, em diversos aspectos e cada vez mais a gente descobre novas funcionalidades para ser utilizado através de um VANT. Outro aspecto que a gente pode destacar é a questão da análise da fauna, né, com o auxílio de um drone, na questão da identificação de espécies, na gestão do habitat, no rastreamento de animais e migrações, atividades ilegais, né, a pesquisa de ninho. Então, eu vi notícias bem recentes sobre essa questão, e que em muitas instituições internacionais e de proteção da natureza, órgãos de fiscalização ambiental, em questão de países africanos, também asiáticos, já utilizam a questão dos drones em seus projetos, tanto de monitoramento com resultados bastante promissores, né? Porém, a gente falando um pouco sobre o Brasil,
o uso é bem recente e bem restrito nessa questão, né? Mas apesar dessa questão, a gente vê que o nosso país ele tem uma imensa potencialidade de pesquisa no auxílio do drone, e eles são equipamentos, né, que podem ser utilizados em diferentes ambientes, inclusive no período noturno, né, que quando dotados pela questão da visão infra e vermelho. E é uma solução de baixo custo, a gente pode destacar também, pessoal, para questão de obtenção de informações de tanta relevância técnica e científica. Bom, seguindo então, temos a questão da análise da flora, com o auxílio do drone também. A gente pode destacar, né, a questão da análise da saúde das plantas, né, estimativa de biomassa, o monitoramento do crescimento da cobertura vegetal, a questão da identificação de espécies, né, a contagem de plantas e árvores. Então, pessoal, o drone, ele por ser um instrumento de fácil acesso a lugares difíceis, né, se torna a melhor opção para analisar as atividades vegetais do espaço geográfico. Então, ele, como eu falei anteriormente, cada dia mais um drone vem sendo muito utilizado. É bem importante a questão da análise costeira, pela questão do auxílio do drone, então, nas dinâmicas de ecossistemas, o monitoramento da erosão, a avaliação de danos causados por inundações, mapeamento e modelagem de rios, e análise e planejamento, que a gente pode citar que é bastante utilizado na geografia também, a questão do planejamento, né, a avaliação de danos causados ambientais, enfim. Então, o drone, a gente pode citar agora um pouco da área da geografia, né, que a gente bastante utiliza um drone e vai poder utilizar no futuro profissional, e um drone pode fazer diversas pesquisas para facilitar a questão do geógrafo. Enfim, na área da geografia é bastante importante a gente citar essa questão. Outro ponto bastante importante, pessoal, é a questão da análise da silvicultura, né? A estimativa da biomassa, como a gente falou anteriormente, análise da saúde vegetal, né? Detecção e rastreamento de incêndios, planejamento de replantio. Então, pessoal, o drone ele vem sendo muito utilizado também pelos os agricultores, também por ser um instrumento que vai trabalhar bastante e que às vezes faz o mesmo serviço. Agora a gente vê como o drone está sendo bastante utilizado pelos agricultores na questão de... Tem já drones que têm a função de pulverização, né? Então, tem drones que têm a função de contagem de plantas. Então, o drone tem as mesmas quase funções que um trator, já a gente pode ver, né? E muitos agricultores já vêm sendo utilizados os drones. Outra questão, pessoal, é a questão da regulamentação, né? A questão das áreas, mapear áreas irregulares, onde a gente vê que também na área da geografia a gente vem bastante utilizando e vai utilizar um drone para mapear essas áreas irregulares, né? Ocupações urbanas, que a gente já é bem trabalha bastante já também nas disciplinas sobre essa questão. Bom, pessoal, outra questão é sobre a importância do drone nos estudos geográficos, né? Através, então, das imagens que a gente vem obtendo através da classificação dessas imagens obtidas pelos drones, a gente pode estudar diversos aspectos da questão do solo, da vegetação, das unidades geomorfológicas, dos elementos rochosos, a questão também da hidrografia, né, a drenagem. Então, o drone ele vem facilitando muito a questão dos estudos, na questão do geógrafo também. Ele vem facilitando muito a pesquisa em si, para tornar a pesquisa mais prática. E isso é muito importante, a gente poder ter o uso de um drone dentro da geografia. Bom, pessoal, então eu vou deixar disponibilizado alguns links aqui que eu trouxe sobre alguns breves videozinhos para mostrar como é um drone na prática. Então, temos a questão das vossorocas,
É um drone fazendo um voo em uma fazenda para mostrar essa questão que é um fenômeno geológico que consiste então na formação desses grandes buracos de erosão causados pela água da chuva e as intempéries dos solos, né, onde a questão da vegetação ela não protege mais esse solo, que então fica cascalhento e suscetível ao carregamento por enxurradas. Então, nesse vídeo, pessoal, prestem bastante atenção que durante o voo do drone, ele vai mostrar essa vossoroca que elas encontram-se em pleno processo de desenvolvimento. Então, a gente tem, né, vai mostrar um pouco sobre essa questão e é importante destacar que nos estudos geográficos a gente bastante utiliza para a questão, né, da análise de vossorocas, de mapeamento desses fenômenos geológicos, enfim. O próximo, então, videozinho que eu vou deixar disponibilizado é a questão do levantamento topográfico, que também é bastante utilizado. Então, é a questão da medição, né, e a representação em planta de todas as características presentes na superfície de um terreno, né? Então, nesse vídeo, pessoal, ele vai mostrar como é feito, né, através do auxílio de um drone em uma área aproximada de 84 hectares, e feito esse levantamento, então, em 4 horas, né, com 6 pontos de controles. E a gente vê uma alta precisão e resolução nessas imagens também. Também é feito dentro desse vídeo, pessoal, outro levantamento de uma área aproximada de 314 hectares, né, que foi feito um levantamento em 2 dias, com 14 pontos de controle. Então, a gente deve destacar que quanto mais pontos de controle obter, né, maior será a, as imagens serão mais detalhadas nessa questão. Então, também a gente deixa um último videozinho, pessoal, sobre questão mais de curiosidade, que é a questão do Cânion Itabezinho, que, para quem não conhece, ele fica localizado aqui no Rio Grande do Sul, mais precisamente dentro do Parque Nacional dos Aparados da Serra, no município gaúcho de Cambará do Sul, que então é considerado o cânion mais visitado da região e possui essas grandes paredes íngremes, com grande profundidade, chegando até mais ou menos 720 metros de altura, possuindo também uma extensão de 5,8 quilômetros e uma distância máxima entre as paredes, né, que são muito, muito, muito grandes, e possui também questão do turismo, né, as cascatas gigantescas presentes dentro entre essas paredes, a cascata das Andorinhas e também o Véu de Noiva. Então a gente tem essas belas imagens feitas por drone. Também a gente pode destacar que os drones podem ser utilizados para a questão do turismo, de obter imagens e vídeos para mostrar um pouco sobre essa questão. Bom, pessoal, dando continuidade, a gente vai passar para a parte prática, que seria uma simulação de voo, que nosso colega Marco vai desenvolver sobre essa questão. Bom, então aqui nos nossos aplicativos, né? O primeiro que a gente vai estar vendo é o DJI Pilot, né? Então, vamos abrir ele aqui. Ele é um aplicativo gratuito, né? Que aí tu vai baixar na loja do teu celular, aqui no meu caso na Play Store, né? Então aqui a primeira coisa quando a gente entra, né, pessoal, a gente vai ter aqui geralmente uma version update, né, uma atualização da versão. O que que eu recomendo, né? Recomendo que não atualizem, né? Deem uma olhada. Se tu atualizou, no momento que lançar uma nova vai vir esse aviso, né? Então tu pega e dá uma esperada, porque é muito normal vir com um bugzinho, com alguma coisa que eles não descobriram, não conseguiram descobrir na fase de testes, né? E daí, se tu pega logo de primeira e atualiza, caso tenha algum erro, né? Tu vai ser aí, tu vai sofrer, né? Então é mais interessante dar uma atrasada, deixa as outras pessoas testarem. E quando, né, tu vê ali, passou um tempinho, vê que tá ok, tu vem, clica em Update Now, faz tua atualização e pronto, né? Por enquanto a gente não quer novo. Então aqui, pessoal, a gente vai ver que tem duas opções, né? O Manual Flight e o Mission Flight, né? No caso aqui, né,
nosso aqui para nossa bolsa, o que a gente quer é justamente, né, o Mission Flight. O Manual Flight seria tu controlando teu drone, né, com o próprio controle dele. Geralmente utilizam isso aí para alguma coisa mais artística, né, para tirar uma foto específica, para fazer gravação de uma formatura, né, onde ali tu vai ter que descobrir na hora o que tu quer gravar, o que tu quer tirar fotos, né. E daqui pro nosso caso, a gente quer o Mission Flight, né? Então vamos clicar aqui. Pessoal, aqui a gente vai ter duas opções, a KML Import e a Create Route, né? Então aqui o KML Import para a gente colocar, né? Uma rota já feita em KML que a gente vai fazer depois, né? E tu coloca que ela já sai pronta, né? Porque a gente vai fazer ela lá no Google Earth, mas depois a gente vai ver isso com o drone deploy, tudo bem? Então a gente clica aqui em Create Route, né, para criar uma rota. E a gente vai ter quatro opções. A primeira opção é o Waypoint. Vamos clicar aqui, né? Então aqui a gente vai colocar diversas marcações e o nosso drone ele vai ir nessas marcações. Vamos dar uma aproximada em algum lugar aqui. Deixa eu esperar dar uma carregadinha. Então aqui vai mostrar todas as informações, né, pessoal? Como no caso eu não conectei meu drone, então ele fica assim. Pessoal, não renderizou ainda o mapa, né? Que tá bem ruim a internet, mas eu vou colocando os pontos aqui, ó, para vocês verem, ó. Mas tu basicamente vai colocar um ponto atrás do outro, ó, nos lugares onde tu quer fazer o mapeamento, e ele vai seguir, né, essa ordem, essa rota que tu tá programando com os teus pontos, né, do ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4, e aqui até o ponto 5. E depois tu pode definir aí, né, para ele voltar para a base, né? A nossa próxima missão, pessoal. Depois, pessoal, a gente vai ter o mapping, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui, né, mais propriamente. Então, bem por cima, porque depois a gente vai voltar nele, pessoal, tu vai criar uma área de mapeamento, uma área de interesse, né? Então, tu localiza a tua área aqui, né? Vamos pegar esse início aqui. Tu vai clicar, né? E automaticamente ele já vai traçar uma rota para ti, ó. E daí tu vai controlando aqui. Quero mais para cá, vai controlando aqui o formato do teu polígono, né? De forma a cobrir toda a área que tu quer. Perfeito? E automaticamente ele já vai ali, né? Definindo as rotas para ti. Então aqui tu vai criar só uma área de interesse. Perfeito? E o oblique, pessoal? O oblique muita gente não entende por que ele é utilizado e tal, né? Porque ele não é realmente muito utilizado. Ele vai, como é que é? A gente vai ter a nossa área de interesse. Vamos ver se eu consigo clicar aqui. Perfeito, criei minha área de interesse aqui, ó. Desculpa, aqui. Cliquei aqui na minha área de interesse, pessoal. E que vocês vão ver que a minha área de interesse, né, é aquele quadradinho bem pequeno lá no centro. Vocês conseguem perceber que também a gente vai ter aí um quadrado ao redor dele? O que é esse quadrado? E a gente vai ter diversos números aqui. Quer dizer que a gente vai ter que são várias visões, né? São vários caminhos, ó. Esse é um caminho, esse é outro, esse é outro e esse é outro. São diversos caminhos que o nosso drone vai fazer, vai ter voo aí e vai tirar fotos daquele quadrado no centro, né? Que daí vai ser para a gente pegar todas as dimensões, fazer uma triangulação dessa área e ficar mais fácil se a gente quiser montar um modelo 3D, pessoal. Então a gente vai fazer toda aquela rota ali do meio do quadradinho e ainda tirar fotos aí dos lados, né, do nosso quadrado aí, dos quatro lados, de forma a facilitar que a gente for fazer nosso mapa, né, e ter todas as dimensões. Bom, e por último, pessoal,
a gente vai ter aqui o Liner Flight Mission, né, que seria aquela missão onde a gente faz a nossa gravação, o nosso voo, né, ali em linha reta. Então a gente vai ter, né, é o nosso drone voando em linha reta de um lugar ao outro, né, e tirando as fotos durante essa linha. Então vamos só, né, esse aqui, pessoal, é um modo novo, né, aqui no DJI Pilot, se eu não me engano foi lançado esse ano. Muito requisitado, né, pessoal? É uma daí das funções mais requisitadas e justamente que não tinha, né? Então eles foram lá e colocaram esse ano. É bem legal, ó. Clicamos aqui em 2 pontos, vai formar ali uma linha reta entre um ponto e outro, e o nosso drone, né, sai aí do S, indo aí pro nosso ponto 1. Perfeito. Então, pessoal, só pra gente pegar aqui, como a gente vai focar mais no drone deploy, né? Não quero me estender muito aqui, mas a gente também vai ver os botões básicos aqui, né? O que cada botão significa, só para a gente ter uma noção, né, do aplicativo, e quem gostar depois pode se aprofundar mais, né? Mas então aqui eu cliquei para criar o meu polígono, né? Fiz os ajustes aqui que eu desejo. Perfeito. Então aqui, pessoal, a gente vai ter a nossa lixeira. Caso aqui a gente queira excluir aí o último ponto, né? Então a gente exclui o nosso último ponto. A gente também pode clicar aqui no maisinho para clicar um ponto, né? Entre outros 2 pontos. Então aqui no caso eu criei mais um ponto. Puxa aqui, né? Vamos tentar voltar mais para aquela aqui antes de excluir. Perfeito. Aqui a gente vai ter a nossa função GPS, que ela vai ir, né, aí para onde tu está localizado, né? Como eu tô com o meu GPS desativado, não acontece nada. Aqui a gente vai ter outras funções, né, pessoal? Aqui é para salvar esse cartãozinho de memória aqui, né, no lado esquerdo. É para salvar o teu voo, ali o botão de Start. Então aqui quando a gente abre essa setinha, pessoal, a gente vai ter o Camera Type, né? Aqui vão ter todos os modelos de drones, das câmeras dos drones suportadas aí, né? Por esse aplicativo da DJI. Então o que tu pode fazer caso tu não tenha nenhum desses, né? É colocar Custom Camera. E aqui tu vai colocar as configurações da tua câmera. Onde que eu posso achar essas configurações? No manual do teu drone, provavelmente vai ter essas configurações aqui. Aí tu pega, copia e faz o teste. Deixar aqui no meu. Tá? Então aqui a gente vai ter, né, a foto, o modo como tu quer tirar tuas fotos, né, pessoal? A altitude, essa aqui é muito importante a gente tomar cuidado, né? Porque como a gente viu na nossa oficina, a gente tem tanto, né, a velocidade ali embaixo quanto a altitude sendo limitadas pela lei, né? Então tu não pode subir ao máximo aqui. Perdão, aqui. Tu não pode só subir ao máximo, né? Tem que subir de acordo com a lei, né? De forma a não infringir ela. Aqui esse take-off speed seria a velocidade para tu sair a voo, né? Para o teu drone subir, que ele sobe em linha reta, e daí começa o trajeto. Esse take-off speed seria a velocidade de subida, perfeito? E que vai ter a velocidade mesmo que teu drone vai ir de um ponto para outro, né? Então sempre tomando cuidado, né, pessoal, que tudo isso aí é regido pela lei, né, e tem um limite. Bom, e aqui, né, a gente vai ter o Upon Completion, que seria depois que a gente acabasse, né, quando o drone acabasse aí, tudo que ele precisa fazer, né, esse seu trajeto, seria para onde ele retornaria, né, então a gente tem aqui a primeira opção que seria o hover, né, que ele ficaria no ar ali, o return to home, que no caso tu teria, né, que colocar ali alguma localização, como tua home, como tua casa, no caso, né, ele retornaria para esse lugar que tu já configurou aí como casa, né? Land, que seria para o teu drone pousar,
e go to hold start point, né, que seria para ele retornar aí para o ponto de início, que ele retorna da onde ele fez sua decolagem, né? Então aí depois a gente vai ter a Advanced Settings, né? E isso aqui a gente vai ver que a gente não vai mexer muito. E Side Overlap Ratio e o Frontal Overlap Ratio a gente vai configurar no drone deploy. E daí lá, né, tu pode colocar a mesma configuração que a gente fizer lá, tu pode colocar aqui, perfeito? Vamos então lá, né, para nossa atividade prática, pessoal. Espero que não tenha nenhum problema com o barulho, né? O vizinho tá cortando a grama, mas vamos lá, né? Eu escolhi aqui a área, vamos trabalhar com a mesma área que a gente trabalhou na oficina, tá certo? Residencial Lopes, pegar aqui o bairro Pinheiro Machado e vamos aqui dar um zoom nele, né? Gira aqui a bolinha do mouse pra gente dar um zoom. A gente vai começar aqui com o Google Earth Pro, né? Pra gente fazer a nossa trajetória. Perfeito, vamos pegar aqui a Rua do Santa Maria Doces e Salgados, tá? Pessoal, digamos que eu quero fazer aí gravações de vídeo ou gravações de imagens, né? E nessa área assim, aqui. Perfeito. A gente vai ter que percorrer nosso drone aqui pela calçada da Rua dos Cedros, né? Aqui pela avenida, aqui pela Rua dos Ciprestes e aqui pela calçada da Rua dos Grapiás. Perfeito. E como a gente vai fazer, né, para traçar essa rota para o drone percorrer esse caminho, né? A gente vai utilizar uma ferramenta aqui, ó, que está localizada aqui em cima, chamada Adicionar Caminho, tá? Tu clica nela, a gente vai clicar aqui em nome, apagar esse nome e dar o nome que a gente quiser. Eu vou chamar aqui de gravação drone. Pode ser? Não, dá ok ainda, tá? Puxa um pouquinho aqui para cima. Perfeito. E daí a gente seleciona. A gente quer a calçada, pessoal, a gente vai selecionar um pouquinho mais, tá? Um pouquinho mais. Clicou aqui, clicou aqui. Pessoal, vocês vão vendo que a cada clique a gente vai formando bolinhas. Essas bolinhas vão ser interligadas, tá certo? Vocês vão ver que a gente vai ter uma bolinha azul e uma bolinha vermelha. Pessoal, a bolinha azul quer dizer que aquela bolinha está selecionada. E quando a gente criar uma nova bolinha, o caminho vai ser feito com essa bolinha aqui, ó. Por exemplo, por mais que eu crie uma bolinha aqui, ó, vocês percebem que ele se ligou lá em cima e não aqui com esse? Porque quem está selecionado é essa bolinha aqui. Então a bolinha azul, ela sempre vai ser responsável por ligar para o próximo caminho, tá? Vou apagar aqui. Então tome muito cuidado, né, pessoal, para a gente não traçar aqui uma rota errada. A gente vai clicar aqui, vai clicar aqui, vai clicar aqui. Aí tu pega, segura aqui com o botão, arrasta para cima, ele se liga, tá? Ah, não ficou muito legal, treme o mouse. Só clicar em cima, pessoal, e fazer aí uns pequenos ajustes, né, para ficar mais certinho aqui com a calçada. Prontinho. Acho que ficou legal. Aí tu vai estar o teu ok, perfeito. A partir do momento que tu tá ok, pessoal, a gente vai colocar aqui, ó, mostrar perfil de elevação. E aqui, pessoal, a gente vai conseguir ver a elevação da rua, perfeito? Ó, pessoal, a gente consegue ver toda a elevação. Tá, mas por que que eu iria fazer isso, pessoal? Porque, por exemplo, digamos que tu vai lançar de uma área, né? Primeiro, vamos dizer que vai lançar de uma área. Tu pode escolher uma área que seja mais propícia, né, para tu fazer o teu pouso, digamos, eu quero que ele pouse. Aí tu não calcula a elevação do lugar, ele acaba pousando em um lugar muito elevado e dificulta para tu ir buscar o teu drone, né? Além disso, pessoal, digamos que vai fazer aqui, né, toda essa área, o que tu pode fazer é vir aqui adicionar novos caminhos, né, e tu vai fazer toda essa rota aqui, a gente não vai fazer porque a gente já sabe que esse lugar aqui, ele tem mais ou menos a mesma elevação em todos os pontos, né, e tu pode fazer assim, ó, tu vai criando várias linhas aqui e vendo a elevação de todas essas linhas. Tu vai ter mais ou menos, né, aí o perfil de elevação de toda essa área, né, e daí tu pode colocar a tua altitude, a tua altitude máxima, né, para voar de acordo com isso, né, pessoal? Porque a gente sabe que a gente tem aí em certos ambientes não pode passar de tal altitude, né? E talvez teu drone ele não consiga fazer aí o mapeamento, né, sem tu pedir aí uma aprovação para tu voar mais alto, né? Então é muito importante a gente fazer essa olhada básica aqui na elevação do terreno, né? Então a gente vai vir aqui, ó,
clica aqui no gravação de drone que tu criou, né? A gente vai criar aqui em salvar lugar como, tá? A gente aqui, ó, ele sempre vai aparecer em KMZ, viu? Que apareceu em KMZ pra mim, mesmo eu fazendo vários projetos desse, né? Ainda ele sempre volta pra KMZ. Então, dá uma olhada com isso, tá? A gente vai salvar aqui o nosso KML. Salvei. Beleza, agora a gente vai ir lá pro drone deploy. Bom, pessoal, aqui eu tô no site do Drone Deploy, né, pessoal? E eu queria mostrar uma coisa antes de a gente ir direto para nossa atividade, que o que a gente pode fazer e o que eu fiz foi criar aí uma conta demo. O que é uma conta demo? Uma conta teste. Nessa conta teste, tu vai ter 15 dias aí que tu não precisa pagar, tá testando. É uma conta de testes, né? Tu vai testar as funcionalidades do aplicativo, vai ver se tu gosta, vai ver, né, se tu acha legal, se ele realmente vai ter um uso aí pra ti, enfim, né? Se tu realmente quer fazer uma assinatura. Porque, gente, o Drone Deploy, né? Ele é pago em dólar. Então acaba ficando bem carinho pra gente aí, né? Fazer uma assinatura, enfim, em dólar. Porque acaba, né? Que a nossa moeda acaba ficando bem desvalorizada nessa troca. Então, pessoal, aqui no site o que a gente vai ter é esse botão chamado Request Demo. Só que olha aqui, quero mostrar uma coisa para vocês. Vocês percebem que tem muitas informações, vocês têm que preencher informações pessoais e tal, para tu, né, pedir uma demo, né? Pra tu pedir a versão de teste. Só que, e aí, ainda que tu preencha tudo isso e manda para eles, vai demorar um tempo até eles responderem. E eles podem pedir mais informação ainda. E não é garantia, né? Não é garantido que eles vão, né, te providenciar essa conta teste. Então, o que que eu falo aqui para vocês? Entrem aqui, ó, no Google Play, tô aqui pela versão do computador, baixem o Drone Deploy pro celular, tá bom? E no celular, vocês fazem aí a criação de conta. E essa conta lá, vocês só precisam colocar o e-mail, né? Chega aqui uma confirmação bonitinha pro teu e-mail. Tu vai lá, confirma, clica no link. Perfeito, tua conta criada, tu vai ter 15 dias para utilizar ela aí na versão de teste, né? E ver se tu gosta. Foi o que eu fiz aqui. Então, eu vou dar aqui o meu login na minha conta. Ó, trial expires em 14 days. Perfeito? Então, aqui vai ser mais ou menos essa tela que vocês vão ver, tá? A gente vai vir aqui, ó, em mais project. Pode ter criar passo aqui, né? Seja organizado, mas eu vou criar aqui em na mais project. Criei um projeto, vou colocar aqui, ó, qualquer bairro. Eu acho que ele nem vai achar o Residencial Lopes que a gente tinha procurado, mas vamos ver. Não, só achou em São Paulo. Mas pode clica em criar um projeto aqui. Vão dar o nome. Eu vou colocar aqui o nome de gravação drone. Continue. Aqui, novo plano, né? E a gente vai ter diversas opções para selecionar. O Photo Report, que seria ali, né, para tu tirar fotos em alta qualidade. O vídeo, que seria para tu fazer vídeos em alta qualidade. O panorama, que seria para gerar aquela foto esférica, né, que a gente viu no outro aplicativo, gera de outros ângulos e tal. Bem legal. Corredor, que seria para tu criar um mapa de longa distância, né, ó, um mapa bem longo. E o standard, né, que seria o padrão para tu criar um mapa, um modelo, enfim, padrão. Então, a gente vai clicar aqui no standard. Vocês veem que ele já criou aqui um polígono pra gente, né? Só que a gente não, tu pode utilizar também assim, só que, né, a gente já fez ali no Google Earth o nosso KML, né, pessoal? Então, o que a gente faz aqui, ó, é import KML ou CHP. Perfeito. Ah, onde é que eu vou achar isso, pessoal? Vocês vão vir aqui, ó, em apps. Aí vocês clicam, digitam KML e vai aparecer esse aplicativo aqui. É que na oficina eu já instalei, né? Então, depois que tu for lá em apps, clica, digita o nome do programa, né? Que tá aqui, ó, import KML or CHP. Ele aparece para vocês instalarem aí na conta de vocês, é de graça. Ele vai instalar e tu utiliza. Aí tu clica nele, import, vai clicar aqui em file e aqui vai abrir a pasta de computador, tá? Aí tu vem aqui e procura o teu KML que tu tinha salvo, tá? Aqui o meu gravação de drone, tu vai clicar em abrir, ele vai automaticamente para a região que a gente selecionou.
com o mapa que a gente, com a rota, né, que a gente tinha feito antes. Vocês percebem que o meio, né, ele é todo preenchido, então caso tu não queira fazer lá, tu pode fazer aqui também, fica mais fácil. E aqui tu vai ter, né, as diversas opções. Ó, a gente vê aqui que ele vai ser um voo que vai demorar 13,57 minutos, né? Aqui 3 acres, 313 imagens, né? E vai utilizar uma bateria. Perfeito? Aqui tá em 200 pés, né? O máximo para essa área seria 400, né? Ou 380. Mas aqui a gente vai colocar, né? Como a gente tinha visto, que toda essa área só vai até 110 pés, né? A gente vai dar uma baixadinha aqui para 170, né? Para não ficar tão baixo, mas também não precisa ficar tão alto, né? Quanto mais alto, a gente perde aí, né? Na qualidade da nossa foto, né? Fica mais difícil a gente identificar os objetos, né? A gente ainda pode vir aqui em Advanced, né? Perfeito. E aqui a gente vai ter, né, o Automatic Settings marcado. O que a gente pode fazer é desmarcar e vai aparecer aqui as novas informações. Pessoal, isso aqui tudo, né, vai depender das tuas condições do dia e tal, mas isso aqui, ó, a gente sempre tem um padrão que a gente gosta de deixar marcado, né? Caso tu queira fazer o teste e achar outro, né? Tu pode fazer e achar outro. Esse aqui é o padrão que a gente utiliza, 75 e aqui 65. Vamos lá. 75 e 65, né? Que seria o quanto a tua imagem estende para frente quando ela for tirar foto e o quanto ela estende para o lado. A gente gosta de deixar essa configuração que gera umas fotos bem legais e tu consegue visualizar bem, né? Aqui o ângulo do gimbal, depende do teu, é bom tu fazer o teste, né? O gimbal sendo onde tua câmerazinha fica presa no teu drone, né? Ele que segura a tua câmera. E aqui a gente vai ter umas outras, né, aplicações que eu deixo desativado. Aqui vai ter a câmera, diversas câmeras, né? Tu ainda pode montar a tua depois, né? Fazer as configurações da tua, que nem tinha lá no DJI Pilot. Perfeito? A gente sai aqui da Advanced Settings e já tá pronto, pessoal. É só isso, é bem tranquilo. Aqui, como eu mostrei, né, a gente vai fazer aqui testar o simulador do Drone Deploy, esse é o mais legal, né? A gente pode testar o nosso simulador. Aqui tu ainda pode fazer uma correçãozinha, ó. Caso tu queira, não gostei, não ficou meio tortinho e tal. Pode fazer uma correçãozinha, vocês vão ver que vai ter uma alteração aí nas rotas que ele vai percorrer. Tu também pode aí selecionar da onde tu quer que teu drone voe, né? Da onde ele faça aí, da onde ele comece. No caso, vamos começar aqui do meio mesmo, né? A gente vai começar aqui, ó. Vamos só, tem que tirar, deixa eu diminuir a câmera aqui. Tá, dei uma baixada na câmera aqui, pessoal. Só pra vocês verem, vocês vão clicar aqui, ó, Start Pre-Flight Checklist. Ok? Clicou, aqui vão ter, né, todas as opções que pra tu ver, né, se tu já fez tudo, né, pegou a permissão, configurou tudo certinho, tu vai clicar aqui em Start Flight, beleza? Cliquei. Deixa eu puxar minha câmera para cima de novo. E nosso drone vai começar aqui. Aqui uns botões legais, né? Vamos só ver. Aqui vai ser para a gente fazer o nosso pouso. Então aqui no caso a gente deixou selecionado para ele voltar aqui para o nosso ponto de decolagem. Então se a gente clicar aqui, ó, ele volta, do onde ele tá, ele volta, né? Ó, beleza, voltou. Aqui. Aqui, ó, que mostra que a missão ficou incompleta, né? Porque a gente colocou ele para voltar antes. A gente clica aqui em Continue Mission. Perfeito. Vou clicar aqui, que tá atrás da minha câmera, em Start Flight. Aí agora ele retorna, ó, vai retornar para o caminho. E aquela área que ele já tirou, né? Ele já tirou as imagens, então ele ignora por enquanto. Perfeito. Algumas outras, né? Aqui a gente vai ter o nosso cartão de memória. A bateria, pessoal, lembrando, nunca deixem a bateria chegar muito baixo. 30%, 45%, 35%.
já manda ela voltar para a base, né? Porque às vezes ela tem a bateria para ficar naquele lugar, mas ela não tem bateria o suficiente para voltar, né? Então é sempre interessante, né? Tu vê ali, fazer uma análise de quanto de bateria ele gasta, né, para voltar aí pro lugar que tu tá, né? Perfeito? Então, às vezes mais que uma bateria precisa, tu pode comprar uma extra, né? Ou vai ter que parar o teu voo, né? Tu clica ali para pousar, ele para, tu recarrega a bateria e coloca ele no ar de novo. Se não tiver outra bateria, né, vai ter que recarregar primeiro. Tá certo? Aqui no caso seria, ó, o HD. Aqui no caso a gente vai ter essa anteninha que seria a qualidade do nosso controle, né? A gente consegue ter uma boa qualidade de sinal para controlar pelo controle. Perfeito? Aqui a gente vai ter as fotos retiradas. Aqui, caso a gente grave o vídeo, vai mostrar a gravação do vídeo, a duração do plano, né? E aqui vai ter, ó, as informações, ó. Aqui, no caso, o quão alto ele está indo, a altitude, né, que está 170 pés, como a gente tinha configurado. Aqui a velocidade, né? Então, aqui o ângulo do gimbal. Então, tudo aqui bem certinho para a gente ver, né? Vamos parar aqui a simulação. Já deu para ter uma ideia como que seria o nosso voo. Perfeito? Bom, pessoal, aqui então estão as nossas referências bibliográficas que a gente utilizou para o desenvolvimento deste trabalho. E também a gente gostaria de agradecer, então, a atenção de todos. E também agradecer a bolsa do FIEX, né, o Fundo de Incentivo ao Ensino da Geografia, e também agradecer o apoio e o auxílio também dos professores do Laboratório de Geologia Ambiental, o professor Anderson, Robaina, e todos os outros professores que tiveram sempre nos auxiliando para desenvolver esse projeto tão grandioso